Império Russo, às vésperas do movimento revolucionário de 1917, apresentava particularidades políticas, econômicas e sociais que se tornaram fatores da sua própria destruição. Reunindo cerca de 170 milhões de pessoas, o Império Russo expandira-se por um vasto território da Europa e da Ásia, estendendo-se do Mar Báltico ao Oceano Pacífico. Estima-se que mais de 50% da população era composta de povos de outras nacionalidades, vítimas da feroz repressão imposta pelo regime czarista. Essa sociedade multicultural estava submetida a um Estado autoritário, cujo poder se concentrava nas mãos do czar, apoiado pela nobreza, proprietária de terras e pela Igreja Ortodoxa Russa. A economia baseava-se na agricultura. A maior parte das terras se concentrava nas mãos da nobreza e da Igreja. Em cada 5 habitantes do Império, 4 eram camponeses submetidos à aristocracia rural. Na metade do século XIX, graças a um grande afluxo de capitais estrangeiros e ao investimento estatal, teve início o processo de industrialização da Rússia. A partir de então, surgiram gigantescas empresas que concentravam um enorme contingente de operários. Os trabalhadores estavam submetidos a condições de extrema exploração, jornadas de trabalho de 12 a 16 horas, baixos salários, falta de segurança e inexistência de uma legislação trabalhista. Além disso, havia a proibição de organização sindical. Essa situação contribuiu para que o operariado urbano se mantivesse em constante confronto com o regime czarista. As greves do final do século constituíram bons exemplos do choque entre as autoridades e os trabalhadores. Ao mesmo tempo, elas colaboraram para a difusão do pensamento marxista, principalmente nos setores urbanos. A divulgação das ideias marxistas no Império Russo possibilitou a formação de diversos agrupamentos e organizações oposicionistas, e a partir destes, a criação do primeiro partido político de caráter marxista do país, o Partido Operário Social Democrata Russo, criado em 1898. As discussões sobre a natureza da luta contra o czarismo criaram 2 tendências no interior do Partido Operário, que marcariam a história do movimento socialista russo, a tendência bolchevique e a tendência menchevique. Os mencheviques, sob a liderança de Martov, achavam que a luta contra o czarismo deveria ser feita em 2 etapas. Primeiro, a burguesia deveria tomar o poder e instaurar uma república que promovesse reformas econômicas e sociais, visando ao desenvolvimento do capitalismo, e somente depois deveria realizar-se a Revolução Socialista. Além disso, defendiam um partido amplo de massas sem uma disciplina rigorosa. Para os bolcheviques, liderados por Lenin, o caminho a ser seguido deveria ser o de uma revolução proletária, conduzida por uma organização clandestina de revolucionários profissionais, centralizada e submetida a uma rigorosa disciplina. Enquanto os bolcheviques e os mencheviques disputavam o controle do Partido Operário, a Rússia sofria as consequências da derrota na Guerra Russo-Japonesa, conflito travado entre 1904 e 1905, que teve origem na política expansionista russa no Extremo Oriente. As inúmeras perdas materiais e humanas na guerra e a humilhação da derrota geraram um clima de descontentamento popular, responsável por uma série de confrontos entre o povo e o governo despótico do czar. Um dos episódios decisivos para a compreensão do movimento de 1917 foi a Revolução de 1905, considerada um ensaio geral do processo revolucionário. Desencadeado em janeiro de 1905, o movimento teve suas origens em um episódio que ficou conhecido como Domingo Sangrento. Em dezembro de 1904,
Um grupo de trabalhadores da cidade de São Petersburgo, então capital da Rússia, elaborou um boletim de reivindicações trabalhistas que foi apresentado à direção da empresa. Os dirigentes não só ignoraram as exigências, como também demitiram todos aqueles que aderiram à iniciativa. Foi então organizada uma manifestação pública em solidariedade aos operários demitidos. Centenas de operários marcharam rumo ao Palácio de Inverno com o objetivo de entregar ao czar uma petição solicitando reformas sociais, políticas, religiosas, fiscais e trabalhistas, além da convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Centenas de trabalhadores foram metralhados pelos soldados do czar. Greves e manifestações eclodiram em todo o país em protesto contra o Domingo Sangrento. A cidade de São Petersburgo foi palco de vários confrontos entre grevistas e policiais durante o ano de 1905. Dessas manifestações surgiram os sovietes, organizações de trabalhadores que teriam um papel muito importante na Revolução. Diante dessa situação, o czar Nicolau II prometeu realizar uma reforma agrária e respeitar as liberdades civis. Convocou a Duma, a Assembleia de Representantes do Povo, composta em sua maioria de membros da nobreza e da alta burguesia. A Duma tinha função apenas consultiva, podendo ser dissolvida a qualquer momento. As reformas liberais adotadas pelo czar foram tímidas e de curta duração. Passadas as manifestações, o governo suspendeu as poucas liberdades democráticas e restaurou o autoritarismo.